gente tem que cada vez mais trabalhar de uma forma consorciada, buscando a convergência de energias, buscando a escassez de recursos e a possibilidade, de fato, da gente tratar a questão das cidades de uma forma cada vez mais inclusiva. Sem isso, a gente não vai conseguir atender a necessidade de construir um país melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor. E a gente coloca isso porque é uma coisa que a gente sempre discute aqui nas instituições, que não é o aspecto de você ter uma complexidade muito grande para fazer a produção habitacional ou a produção de cidades. É o aspecto da necessidade, da celeridade para a gente atender essas pessoas. As pessoas vão precisar morar em algum lugar. E se a gente não trabalhar em consórcio, em parceria, em convergência, em celeridade, em transparência, em segurança, a gente vai continuar ensugando gelo, a gente vai continuar estando atrás. E nós temos 3 eixos de atuação. O primeiro deles, que é a Fazendinha, onde nós recuperamos, revitalizamos áreas degradadas. Um desses espaços é a própria Fazendinha, que era um antigo lixão, e nós estamos transformando em uma área verde. O segundo deles é a capacitação de mulheres na área da construção civil, que é o projeto das fazendeiras. A gente tem, inclusive, parcerias com iniciativas privadas. Um exemplo disso, nesse momento, agora, nós estamos capacitando 16 mulheres, em parceria com as Tintas Coral. E nós temos também um outro projeto, que é o Fazendo Lar, que é onde a gente faz a recuperação, reformas de moradias precárias. E nós acreditamos muito numa gestão compartilhada, numa gestão onde haja o poder público, onde haja iniciativas privadas, onde haja a mobilização da sociedade civil. Geralmente, as pessoas costumam muito culpar, né, o poder público e falar assim, mas não, é o culpado, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Sim, eu acho que nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte de cobrar, mas a gente também nós precisamos nos mobilizar, nós também precisamos fazer a nossa parte. E dentro do Fazendinhando, um dos nossos pilares é trabalhar com a mobilização, é mostrar para os moradores que eles são agentes de transformação. E a sensação que a gente sente, às vezes, parece assim, mas por que qual a minha obrigação? O que eu tenho a ver? O que eu preciso fazer? Por que eu tenho que fazer isso? Porque, assim, não existe só a cidade formal. Pelo contrário, a cidade ela é constituída pela cidade informal também. E se a gente quer essas transformações, nós precisamos participar dessa mudança, nós precisamos fazer acontecer. Então, acho que, a princípio, seria um pouquinho disso que eu queria trazer. Eu acredito que uma das questões que nós precisamos enfrentar é a questão das legislações ligadas aos mananciais. Mas, quando eu estava vendo a apresentação anterior, o valor dos imóveis, né, dos lotes na cidade formal, hoje a gente tem um mercado informal ali na região de Parelheiros, em Boimirim, Cidade Ademar, Capela do Socorro, de um setor informal que descobriu a venda de lotes. Então, eles, da noite para o dia, colocam água, luz, e os lotes estão entre 80 e 200 mil reais, lotes de 125 metros quadrados. É um absurdo que a gente deixe isso acontecer. Então, eu acho que a reforma da legislação, pelo menos na área que eu trabalho, de mananciais, com uma certa inteligência, né? Ninguém quer destruir os mananciais, porque senão nós vamos ficar sem água. Mas eu acredito que no século XXI nós já temos novos elementos para transformar essa legislação e fazer com que os loteamentos sejam aprovados mais rapidamente. Agora nós, né, setor público, setor privado, competindo com esse mercado informal, que todo dia a gente vê denúncias no jornal. Eu acho que a sociedade, e aí o Secov cumpre uma função importantíssima, porque vocês que constroem a cidade irregular, de integrar a construção, simplesmente, com o entendimento que vai além, né? Esse combate à violência, à falta de oportunidades de educação, de emprego, ela precisa muito desse apoio de setores da construção civil. Eu acho que esse exemplo que você mostrou é fantástico, né? Então,
Ao invés, às vezes, da gente compensar a hora que a gente aprova um loteamento ou um conjunto habitacional, mas a compensação poderia ser atividades desse tipo, de capacitação, equipamentos onde a juventude possa se desenvolver, que os níveis educacionais dessas regiões são... As pessoas não têm futuro. É terrível. A gente não quer um Brasil dessa forma. Curiosamente, o terreno que nós compramos lá também tinha uma área já consolidada, ocupada irregularmente. Temos 30 mil pessoas morando em cima de uma área de nossa propriedade. E estamos lá, né, lá no começo de 2008, 2009, a gente falou assim, vamos regularizar, o governo está falando de regularização fundiária, a gente nem sabia o que isso significava direito. Vamos enfrentar isso aqui, daqui a 2 anos regularizou, a gente toca o nosso projeto. Né? Estamos lá, nos mesmos 14 anos, já mais ou menos 50% regularizado. É uma luta. Mas esse processo ele nos trouxe várias reflexões. Assim, estar vivendo tanto um processo de aprovação, tentando trazer um empreendimento que tem alguns diferenciais ao que é a prática comum, né, fazendo um urbanismo um pouco diferente do que é visto, tentando trazer algumas boas práticas do exterior aqui para o Brasil e tal. Isso... E também, ao mesmo tempo, né, olhando para essa questão da regularização de uma área que foi constituída de uma forma completamente orgânica, sem nenhum tipo de alvará, aprovação. E, gente, não é favela, tá? São loteamentos de classe média, média alta. Você entra, você está no Alphaville. Só que não tem escritura, não tem licenciamento, não tem aprovação, não tem nada, não tem um habites. Então, é uma realidade muito mais comum do que eu sabia e talvez do que alguns de vocês saibam no Brasil. O mercado informal no Brasil é gigantesco. E isso traz várias reflexões, e uma delas é por que é que existe essa história de cidade formal e informal? Né? Por que a gente está falando de 2 mundos? Por que existe essa linha que divide uma coisa da outra? Afinal de contas, não é nenhuma característica física daquilo, é uma característica puramente jurídica. É um aspecto que é uma coisa abstrata, que está no plano das ideias. Tem lá, um desses imóveis tem uma representação jurídica lá numa casinha que a gente chama de cartório de registro de imóveis, e o outro não tem. Mas que diferença isso faz? Que diferença faz? É uma casa dentro de um lote, nesses casos, muitas vezes de alto padrão ou de baixo padrão, mas é um imóvel construído, tem tijolo, tem cimento, é o mesmo tijolo. Mas um tem representação jurídica e o outro não. E qual é o impacto disso e por que existe essa diferença? Mas, gente, por que ela quer comprar um imóvel que não tem matrícula? É claro que é pior. Por que ela não compra um outro com matrícula? Por que, gente? Não tem. Não tem. Não tem um lote, pelo mesmo preço, que ofereça a ela as mesmas coisas que aquele lote oferece. Não tem um lote que esteja, por exemplo, na mesma distância do trabalho. E olha que muitas daquelas pessoas se deslocam 2 horas para chegar no trabalho. Todos os dias. Todos os dias. Pensa o que um cidadão faz com 2 horas na vida dela. 2 horas todos os dias. Pô, ela participa da convenção do Secov, por exemplo. Ela vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se formar. Ela vai se desenvolver. Ela vai passar tempo com os filhos. Com os filhos, conexão com o filho dela. Quanto isso é importante para aquela criança, essas 2 horas. A pessoa vai para lá por uma escolha de mercado. E eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar como a gente faz para quebrar esse ciclo. Por que existem favelas dentro das cidades? Por que existem favelas dentro das cidades? Eu tenho certeza que, se você perguntasse para qualquer pessoa, você preferiria não morar na favela? A esmagadora maioria falaria que não, dos moradores de favela. Mas por que a favela está lá? Porque os nossos centros urbanos não oferecem moradia acessível dentro do mercado formal. Questões, os problemas de dentro de casa incidem diretamente na saúde das pessoas. Então, nós estamos falando, eu mesma, quando eu era criança, eu tive muitos problemas, como rinite, sinusite. E eu só fui parar de ir para o hospital, porque assim, a minha mãe me levava muitas vezes para o hospital. E eu só fui parar depois que eu mudei de casa, porque a casa que eu morava era uma casa muito precária. Era uma casa que, assim, por mais que não estava do lado do córrego, mas sempre que chovia, entrava água, sabe? Sempre que chovia, eram enchentes. Nós temos um exemplo no Jardim Colombo de uma moradora que ela morreu de lectospirose, porque, assim, na casa dela, nós temos vídeos gravados, porque na casa dela não parava de entrar a água suja, sabe? Então, nós estamos falando, não é só de dignidade,
Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando, sabe, de como que as pessoas elas vão sobreviver. A questão dos mananciais, como você bem colocou, é uma coisa que eu e o Lacília a gente discute há muito tempo. Será que não é possível que essa questão da produção, do mercado, que está lá, ele já está lá. Você não tem que trazer aquele cara de lá para cá, você tem que atender ele lá. Você tem que ofertar lá, numa condição que ele consiga pagar lá, com todas as condições técnicas, de saudabilidade sanitária e, principalmente, urbanística. Sabe? A legislação ambiental e urbanística elas não são dissociadas. A gente enfrenta há 22 anos aqui dentro do Secov uma oficina com a CETESB. A gente demorou 20 anos para que eles entendessem que a área verde boa é aquela que tem uso de recreação, que tem uso de lazer, e tem a parte de compensação, regeneração do ecossistema necessário, mas tem a parte onde é o uso humano que vai fazer a diferença para a preservação. A gente não pode levar 22 anos para discutir um negócio desse. Recentemente eu estive em Bogotá, e assim, eu fiquei impressionada. Tem gente que fala assim, mas parece que virou um marketing falar de Medellín, de Bogotá. Só que assim, eu estive lá, e o que eu vi assim, investimento de iniciativa privada e com equipamentos com a melhor qualidade para as pessoas mais pobres. Eles não estavam entregando o pior para quem é mais pobre, porque parece que a gente tem esse costume, né, de que, porque é uma periferia, as coisas precisam ser feitas de qualquer jeito. E não deve ser assim. A gente precisa entregar para quem é mais pobre, entregar o melhor também. E ali eu vi... Obrigada. E ali eu vi de perto o peso que teve o apoio da iniciativa privada e depois a manutenção desses equipamentos a partir do poder público. Então, por que isso não pode acontecer aqui também no Brasil? Sabe? De que maneira a gente consegue ir quebrando essas burocracias? E não é, novamente, como eu já falei anteriormente, não é diminuir setor público, setor privado, diminuir sociedade civil. Não, é agir de forma coletiva, é avançar. E nós só vamos avançar a partir dessas conexões. Eu acho que tem que ser aprovada uma legislação assim. A questão da regularização fundiária. Eu acho esse negócio de regulação fundiária muito engraçado. Agora, criaram um tal de direito de laje. Você vai em Paraisópolis, tem lá 8 andares, né? Já tem 8 andares construídos pelo setor da construção civil informal. O cara fez o primeiro e aluga os outros. Como que eu vou chegar para o cara que fez e dizer, olha, prazer, agora o direito de laje vai para o cara que você está alugando, ok? Não existe. Então, eu acho que esse tipo de legislação que tem boas intenções, sem sombra de dúvida, tem boas intenções, ele precisa ser um pouco mais simplificado. Para elas investirem lá é muito difícil. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, 90% dos pequenos negócios são financiados com uma hipoteca residencial. Lá, você não consegue pegar o seu lote, que às vezes você mora lá há 20, 30 anos, você não consegue ir num banco pegar crédito para o seu negócio. Às vezes você fez um negócio interessante, você foi empreendedor, agora eu quero crescer meu negócio, quero contratar gente. Não consegue. Você não tem estrutura formal para isso. Se você aluga uma laje no andar de cima da sua casa, porque você tem uma unidade que é um live work, como dizem em inglês, que, aliás, a maioria dos planos diretores do Brasil não permite live work, que é você morar e trabalhar na mesma unidade. É coisa assim, curiosamente absurda. Mas o cara está lá trabalhando ali no térreo, ele mora em cima e aluga a laje de cima para um outro. Se esse cara de cima, um dia, resolve falar para você, eu não vou sair, tá? Vou ficar aqui. Como é que ele faz? Se vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, alugamos um imóvel nosso para alguém e a pessoa se recusa a sair, cara, 2 segundos, chama a polícia, tal, vai lá, oficial de justiça, despeja o cara. Tal. Eles não têm essa segurança jurídica. Não têm acesso a isso. Eles não têm acesso à resolução de conflito em muitos locais do Brasil, quem faz é o chefe do morro. Gente, vocês entendem como isso é cruel? Cruel. Então, assim, a gente tem que fazer uma reflexão muito séria disso. Porque não é só uma questão da pessoa não ter o CEP dela, cara. Ela não tem acesso à segurança jurídica, ela não tem acesso a crédito, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso a muitas coisas. É muito sério isso, é muito sério isso. A gente tem que simplificar
a entrada. E o que eu acho que a gente pode fazer é isso, parar de regular a oferta. Deixa a oferta inovar, ser disruptivo. Quando que o apartamento disruptivo foi aquele da Vitacom, de 10 metros quadrados, né? Que, nossa, ficou todo mundo falando que ele era um maluco, vendeu tudo em um final de semana. Então, assim, vamos deixar essas disrupções acontecerem, vamos deixar o mercado inventar. Entendeu? Então, isso mostra, é um sintoma. A gente não tem uma doença, a gente já está quase em estágio terminal. Eu acho que a gente tem que ter uma ação que já não é nem mais profilaxia, agora é um tratamento de choque mesmo. Eu acho que o tratamento de choque vem de bojos desse tipo de discussão para que a gente materialize, para a gente levar para ferramentas, sistemas, acreditação, enfim, tudo que está à nossa disposição, à disposição da sociedade como um todo, para a gente ter uma cidade mais inclusiva, um mercado mais inclusivo, a cidade para todos. Acho que isso é o desejo de todos nós aqui, é o que a gente quer levar para frente.